Esse vídeo dará início a uma nova série, a série que vai tratar sobre o livro a carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, eu já tenho uma sequência de vídeos antigos que eu ouvi e eles estão todos atuais. Foi um vídeo de 2016, 17, 18, falando sobre Romanos. Eu recuperei e guardei na memória do telefone. Mas precisava de uma introdução e alguns ajustes. O capítulo 1 está faltando alguma coisa, o capítulo 8 ou 7, eu não sei. Não estou lembrado, não está aqui as anotações, não estão aqui. Então eu resolvi fazer essa introdução. Essa introdução é atual, 2020, novembro de 2020. Que vai compor a série Carta de Paulo aos Romanos. Essa carta aos Romanos é a apresentação mais organizada e completa do Evangelho de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Paulo a escreveu um pouco antes do ano 60, mais ou menos 57, 58, da era cristã, né? Depois de Cristo. Depois do ano 0, que foi quando Cristo nasceu, e mais ou menos uns 20 e poucos anos depois da morte de Cristo. Cristo morreu após os 33 anos. Então essa carta foi escrita um pouco antes do ano 60 depois de Cristo, durante sua terceira viagem missionária através da Turquia, daqueles países asiáticos daquela época. Já existia a Turquia, a Síria. A Síria eu sei que existia, a Turquia não. A Turquia tinha outro nome lá. O Irã era outro nome também, se eu não estou enganado. O evento vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo aconteceu durante o grande Império Romano, na província da Judéia, na Palestina. Toda nação dominada por Roma se tornava uma província romana. Ela não tinha o nome lá, Samaria, Judéia, etc., mas era dominada por Roma, estava sob o domínio romano e se tornava uma província. Quando a carta chegou a Roma, Paulo ainda não tinha ido a Roma. Quando a carta chegou, quase ninguém leu, pelo menos ninguém que tivesse influência, porque era tipo assim: você vai lá para Nova York, São Paulo, o centro de São Paulo, Rio de Janeiro, as favelas lá e tal. Você passa o dia pregando o Evangelho. Se não tiver pelo poder do Espírito Santo, não há resultado. Você vai para a China, Rússia, Coreia do Norte, você morre. Então, quando essa carta chegou a Roma, muitos deuses, até deuses homens deuses, Júlio César e outros imperadores, grandes guerreiros, eles eram venerados como deuses naquela época. E quem era Paulo? Um obscuro cidadão romano em relação a Platão e outros aí. Então quando essa carta chegou em Roma, quase ninguém deu atenção a ela. Havia muita coisa na atarefada e poderosa Roma para ser lida, tipo hoje. As pessoas não querem ouvir de Cristo, de Deus. Mesmo assim, em pouco tempo, a carta de Paulo superou todos os outros escritos. Lê Paulo, lê o livro de Paulo aos Romanos para tu ver o quanto é tremendo, o quanto é contundente, o quanto é maravilhoso. A carta de Paulo aos Romanos exerce em seus leitores um impacto muito maior que todas as obras de escritores romanos juntos.
hoje mesmo, pode juntar todos os livros do mundo e colocá-los ante a Bíblia e todos eles ficam para baixo, ficam um degrau abaixo da Bíblia. Embora alguém queira denegrir alguns ateus aí, etc., até com eminência, mas é apenas um blá blá blá. O que era algo extraordinário, essa carta de Paulo colocar no bolso todos os escritos romanos, de escritores romanos eminentes juntos, o que era algo extraordinário, pois ela foi escrita por um obscuro cidadão romano que não era tão influente, tão grandemente conhecido em Roma. Porém, tão logo iniciou-se sua leitura, percebeu-se o seu conteúdo excepcional. E ela se você pegar hoje, independente, esquece teus traumas com igreja, Assembleia, Batista, Universal, Casa da Bênção, porque é ladrão, porque é pastor, porque é isso. Esquece, tira isso aí, porque isso aí é uma forma que o diabo usa para te impedir que você tenha o conhecimento da verdade. Usa a igreja. Muitas igrejas lixo, que não valem nada. Muitas igrejas que agem espiritualmente pior do que os prostíbulos das esquinas aí da Rua da Guia, ou seja, lá, espiritualmente falando, eu estou dizendo. Então esquece essas diferenças de igreja e vai no teu quarto, lá na tua sala, liga teu ar-condicionado e abre o livro aos Romanos e lê com calma. Tu e Deus, Deus e tu. Esquece lá o pastor ladrão, a crente que traiu, o crente não sei o que, o mentiroso e etc. Esquece. E entra no teu quarto, tu e Deus, Deus e tu, para tu ver. O apóstolo Paulo toma o fato da morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem testemunhado e crido com devoção, e pondera sobre suas implicações. É tremenda a carta de Paulo. Lê aí. Lê aí para tu ver. Com calma. Derruba os muros. Abre os cadeados que há algum tempo teu pai bateu em tu quando tu era criança lá, tua mãe crente, arrogante, teu pai, alguém, e aquilo travou a tua mente quanto ao evangelho. Um pastor disse alguma coisa, um diácono, sei lá, um outro crente. Acontece. Mas destrava e entra de novo para tu ver. Vamos lá, de que maneira a morte e a ressurreição de Jesus deram novo rumo à história da humanidade e ao mesmo tempo afetaram a vida de cada homem, mulher e criança no planeta? Esse é o tema. Esse é um tema que Paulo trata com ponderação e devoção. Outro tema: o que Deus vai fazer? Qual é o significado de dizer Jesus salva para uma pessoa? Qual é o significado? O que significa? Como é que, por exemplo, alguém que vive mentindo, discutindo com o vizinho, falando mal não sei de quem, praguejando, aí depois chega para você na esquina e diz assim: Jesus salva. Meu Deus! Quando essa pessoa mesma não é liberta. Qual é o significado de dizer Jesus salva? Continuemos aqui. O que está por trás de tudo isso? E qual será o resultado? Eu tenho que dar exemplo. O exemplo é mais poderoso do que 1000 palavras. Não adianta eu te dizer Jesus salva e depois você me encontrar ali no pátio agindo feito um cão, feito um cachorro sarnento. Ó, a mente de Paulo, aliás, essas são as indagações
que orientam o pensamento, ou seja, a fé de Paulo. Todos esses acontecimentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, leva a quê? A mente de Paulo é flexível e aberta. Isso eu já tinha visto. Ele nem é extremo para o legalismo, para a imposição, e ele nem é extremo para o liberalismo. Não, ele é no centro. Aí vem aquela polêmica de corte de cabelo, é Bíblia. Ele é no centro, ele nem libera e nem proíbe. Não precisa, para ter aceitação, para ter membros, liberar ou proibir, para não perder dízimo, né? O pai da menina é o maior dizimista da igreja, o cara que dizima com 15, 20 mil reais. Eu não vou nem reclamar com essa menina, ela pode pintar miséria dentro da igreja. Ou esse rapaz que é crente, ele pode pintar miséria, né? Assim que acontece, e hoje acontece isso mesmo. As lideranças não reclamam, não pregam mais o evangelho como é para ser pregado, por medo de perder dividendos através do dízimo. E com Paulo não era assim. Paulo, ele tinha uma mente flexível no sentido puro, verdadeiro, e aberta no sentido de clara. Tinha um entendimento claro das coisas de Deus. Ele usa lógica, ele tinha bastante conhecimento, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era judeu de judeu, bacharel, doutor em divindade, tinha autoconhecimento. Ele diz em Romanos 7 que considerava tudo isso como esterco, é claro, lógico, isso não era a base de fé dele, mas ele utilizava. Se eu sei inglês e eu me deparo com um americano e vou falar o evangelho, eu vou falar em português. Eu sei grego, eu sei o grego, ou o latim, ou o alemão, eu vou falar em quê? Eu vou me utilizar daquilo, as ferramentas que Paulo tinha, ele fazia uso. Então ele usava lógica, argumentação, poesia. Pode lê aí Romanos para tu ver. Argumentação, imaginação, poesia, escritura, oração. Hoje pouca gente usa desse artifício, dessa ferramenta da oração, e se dão mal, porque a oração é poder. Criação, além do conhecimento da criação, ele era criativo. Se lembra quando ele chegou e viu lá ao Deus desconhecido lá em Éfeso, e ele se utilizou daquilo ali, era criativo. História, ele tinha um alto conhecimento da história e experiência, e entrelaçava. Paulo era incrível, ele entrelaçava, ele fazia um entrelaçamento disto tudo nesta carta, que se tornou o principal documento do conhecimento, estudo teológico de Deus, conhecimento de Deus, estudo teológico em toda a cristandade. Paulo é um dos homens mais estudados. Isso é pelo Espírito Santo, não é benefício próprio, não é dele, é pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo ainda não conhecia Roma quando escreveu para os cristãos que lá residiam. Centenas de cristãos que residiam naquelas cidades em Roma. Ele já havia encontrado alguns deles durante suas viagens, mas ele queria apresentar-se pessoalmente para falar sobre sua fé àqueles que só tinham ouvido boatos, nem todos bons a seu respeito. Tinha muito boato. Os judeus da Ásia, está lá no livro de Atos, saiu por todo mundo falando mal de Paulo, por inveja, pura inveja, porque Paulo tinha a revelação da palavra. Alguns eram judeus que consideravam o Messias Jesus, judeus
do judaísmo, da Torá, que se converteram e tinham consideração. Eles tiveram as mentes abertas e consideravam o Messias Jesus. Mas outros, muitos não judeus, tentavam entender o que Jesus significava de fato para eles. Gente, vê bem, hoje acontece isso. No mundo aí da televisão, da política, do comércio, no mundo das denominações, qual é a igreja verdadeira, das religiões, das seitas, das filosofias de vida, onde está Deus? Então você vai lá para Roma, no começo dos séculos, no século 20, 30, 40, por aí, 60, cheio de deuses para todo lado, templos suntuosos para todo lado, homens adorados como deuses por suas conquistas. E os judeus, os cristãos recentes ficavam, puxa, quem é esse Jesus? O mundo empestado de deuses variados, deuses até de uma perna só. Então era complicado. Aí Paulo era o cara que tinha a revelação, que tinha a incumbência dada por Deus para levar o evangelho e destrinchar para esse povo. Então eles ficavam sem entender quem era, o que Jesus significava de fato para eles. Todos discutiam sobre como um seguidor de Jesus deveria viver. Por isso, faziam questão de ouvir em primeira mão as explicações do apóstolo Paulo. Não é fácil não, e hoje não é fácil, poxa. Hoje você vai numa igreja, é uma forma, vai na outra igreja, é outra forma. Uma libera tudo, a outra pode andar de biquíni, a outra tem que andar com vestido, a outra pode cortar o cabelo, o outro não pode cortar o cabelo, o cara pode beber, o outro cara pode adulterar, o outro não pode nada, o outro pode tudo, o outro pede 1 milhão. Já tem uns que dizem que não precisa dar o dízimo. Onde está a verdade? Tem que ter revelação. Tem que ter um profeta. Está prometido na Bíblia. Eu estou com um trabalho aqui. A promessa de enviar um profeta. Deverei soltar. Pode demorar um pouco, mas está em andamento. Todo lugar que você vai é uma bagunça, é uma zona. E Paulo foi ali para consertar exatamente isso. São 16 capítulos o livro de Romanos. Se lê em meia hora, se você lê corrido. Mas é bom que estude. São 16 capítulos. Vou terminar essa introdução. O capítulo 1 ao 3 fala sobre o assunto de que todos pecaram. O capítulo 4 e 5 fala sobre a justificação pela graça por meio da fé, não pela lei, não pelas obras, mesmo que sejam boas. O capítulo 6 ao 8 fala de como viver no Espírito. Capítulo 9 ao 11 faz uma comparação entre a igreja e o povo de Israel no Antigo Testamento. Comparação entre a igreja e Israel. Finalmente, o capítulo 12 ao capítulo 16 trata sobre a prática da vida cristã. Conceitos principais: evangelho, graça, fé, justificação e justiça. Shalom Adonai. Amém.